Opa, rapaziada, tudo bem? Bom, hoje o vídeo é um pouquinho diferente. Ele é mais pra falar da minha trajetória e o que eu fiz pra evoluir meu shape, minha dieta e meu treino sendo um jovem de 15 anos de idade. Esse é um vídeo mais de dica e de conselho para vocês que estão começando agora e querem dar o pontapé inicial nessa vida de atleta e para corrigir alguns erros que eu cometi muito no meu começo e que eu vejo que muitos jovens até hoje cometem também, para que você possa fazer um começo excelente, porque acreditem em mim, o seu começo é a parte mais importante da sua jornada, com certeza. E muitos erros que eu cometi no passado hoje estão me acarretando muito e que eu quero muito que você não cometa esses erros para que você tenha uma evolução excelente e não tenha problemas. E só avisando, rapaziada, tudo que eu falar aqui não substitui um acompanhamento profissional. Esse vídeo é destinado para aquelas pessoas que estão começando agora, não sabem o que fazer e para ter um guia mais simples e mais básico, só para que você possa saber como começar. E para aquelas pessoas que também não têm condição de ter um acompanhamento e mesmo assim são motivadas, têm determinação e querem começar de uma forma ou de outra. Então esse é um vídeo mais de ajuda e de dicas de uma forma mais básica. Beleza? Mas se vocês quiserem um guia também sobre principalmente booking e cutting, aqui no canal para que eu faça um vídeo mais simples, mas explicando para vocês os principais pilares, os princípios dessas duas dietas extremamente importantes para sua jornada, né? Comentem aqui embaixo que eu vou atender vocês e se vocês quiserem eu trago aqui pro canal, beleza? Mas sem mais enrolação, bora pro vídeo. Já vai se inscrevendo no canal, deixando seu like para você acompanhando o conteúdo e para que você possa crescer junto comigo nessa minha jornada, porque ainda é só o começo, beleza? Bora pro vídeo então. Bom, no meu vídeo de apresentação, eu falei um pouco mais sobre o porquê que eu quis me tornar um atleta e eu toquei muito principalmente no ponto do problema de insegurança e com a autoimagem, a famosa dismorfia corporal. E antes de me aprofundar mais nisso, pessoal, se vocês estão passando por algum problema nesse sentido, procurem ajuda. Conversem com alguém de confiança, procurem profissionais de saúde mental, porque saúde mental não é brincadeira e não é drama. Se você está passando por algo, não guarde para você, não passe sozinho, você é mais forte que isso e você tem muito potencial, cara. Não deixa com que isso te abale, beleza? Isso é uma dica aqui para vocês, um conselho muito importante, não tratem com normalidade, porque isso daí ferra muito a sua vida e acarreta muitos jovens hoje, afeta a vida de muitos jovens e afetou a mim, infelizmente. Eu não quero que você passe por isso, beleza? Vamos pro... Para começar falando sobre a minha trajetória, a gente começa lá em meados de 2021. Auge da pandemia, todo mundo em casa, quarentena. Fica em casa, deitadão e comendo um monte de besteira, jogando o dia inteiro. Eu não fui diferente, fiz a mesma coisa, fui na onda, né? Claro. E não foi diferente. Tive problema com sobrepeso. E esse problema específico afetou muito minha saúde na época, mas que bom eu consegui lidar com isso de uma forma mais tranquila, né, para superar esse sobrepeso, porque eu comecei na época a fazer Muay Thai, fui para as artes marciais, eu sempre gostei muito de esporte, então foi a primeira coisa que veio na minha cabeça, eu falei, vou começar a fazer um esporte. Eu já tinha feito Muay Thai antes e eu tinha voltado agora para fazer de novo, porque eu precisava melhorar isso e comecei a me alimentar melhor. Não me alimentava bem, mas eu fazia o básico bem feito só para não ter esse problema. Mas começou a implicar um pouquinho mais pessoalmente em mim isso em 2022, no Volta às Aulas, porque agora após uma pandemia que você só ficava em casa comendo e nem saía para ter contato com os outros, agora você está num ambiente público onde você não conhece ninguém e onde você tem que socializar. E por eu ser uma pessoa um pouco mais gordinha, porque quando eu perdi peso eu não fiquei magro, eu só fiquei mais tranquilão, assim, vem zoações, vem brincadeiras, e assim, eu sei que elas não eram cruéis ou maldosas, hoje eu entendo isso, que muitas não eram, mas mesmo assim isso me pegou. Foi algo que me afetou bastante, porque eu já antes havia sido realmente zoado, sofrido com isso desde pequeno. Só que eu era ingênuo, não entendia. E agora realmente veio um negócio que me pegou, né? Então eu passei um ano difícil em 2022, né? Foi um ano um pouco conturbado por conta disso. Foi o estopim para tudo isso acontecer. Mas mesmo assim, eu consegui passar um ano mais tranquilo, digamos assim. Porque o principal problema aconteceu em 2023
porque de janeiro a maio, um curto período de tempo, eu perdi muito peso de uma forma assustadora. E assim, eu tenho uma lembrança até hoje que teve um dia específico que eu fiquei 16 horas em jejum sem comer. Porque eu me via gordo e eu me via feio. E, pessoal, isso acabou com a minha vida. Não preciso falar mais do que isso pra vocês. Eu reafirmo, se você passa por isso, por favor, procure ajuda, porque é algo que eu não desejo pra ninguém, porque é muito difícil, é muito difícil. Mas em um bendito dia, no melhor sentido da palavra, eu tava passando, sentado no sofá da minha casa, passando o TikTok, e aí vendo aqueles vídeos de dicas de dieta pra iniciantes, aqueles vídeos comuns, e me deu um estalo na cabeça. Eu falei, cara, eu tô fazendo tudo errado, sabe? Porque assim, minha família toda desesperada, me avisando, me apoiando, me fazendo sair daquilo, mas eu não conseguia. Eu não conseguia ver, sabe? Minha psicóloga foi excelente também, me ajudando nisso, mas eu não conseguia me ajudar. E esse era o problema. Porque quando você tem um problema, você não consegue observar ele. E eu não conseguia observar aquilo até esse dia. E foi a partir de junho de 2023 que eu falei, eu vou começar a treinar. E mesmo assim eu só comecei a treinar mesmo em novembro de 2023, porque eu tive que ficar um período ali parado, porque eu me lesionei de uma forma um pouquinho brutal. Se vocês quiserem que eu comente sobre isso também, deixa aqui nos comentários, porque é uma história um pouquinho constrangedora, mas acontece, pessoal. Mas beleza, voltando ao assunto, eu começo a treinar em 2023 e chegamos ao ano de 2024, onde tudo mudou, porque foi ali que eu falei, eu quero ser um atleta de fisiculturismo. Eu não tinha acompanhamento, eu não tinha um profissional do meu lado, eu falei, eu vou começar por conta própria. Bom, eu cometi muitos erros nessa época, e aqui eu quero corrigir e dar as dicas pra vocês do que não fazer no seu começo de treino e dieta, beleza? Então vamos embora. Agora que eu falei um pouco da minha trajetória, eu vou falar um pouco do que eu fiz pra começar a adentrar nesse esporte de uma forma um pouquinho mais forte. Ali eu tava com a decisão, eu quero ser um fisiculturista. Não tinha recurso, nem nada, eu tinha uma academia pra treinar e um sonho. E uma mentalidade extremamente ingênua e errada. Vamos lá. Quando você pensa em querer ganhar massa muscular, e caso você não viva numa caverna, ou caiu de paraquedas agora em um vídeo sobre academia e treino e dieta, primeira coisa que você pergunta pra pessoa, ela fala, faça um booking. Enzo, o que é um booking? Bulking é o processo de ganho de massa muscular. Basicamente, você comer mais e gastar menos. Como eu posso explicar isso daqui para vocês de uma forma um pouquinho mais simples? Pessoal, princípio de uma dieta de bulking. Descubra a sua taxa metabólica basal. O que é a taxa metabólica basal? A taxa metabólica basal é o quanto de caloria você precisa, o quanto de energia você precisa para se manter vivo e o quanto você gasta em repouso. Então, por exemplo, eu estou sentado aqui e eu estou gastando um tanto de calorias para me manter vivo e sentado aqui. E é esse tanto que eu tenho que descobrir no princípio para eu saber o quanto que eu vou ter que comer e ir aumentando as calorias. Beleza? Como eu faço para descobrir? Bom, existem muitos sites hoje, inclusive sites da Unimed, que fazem o cálculo para você. Você informa seu peso, você informa sua altura, ele dá lá, beleza? Não é o resultado exato, mas é muito aproximado e caso você, como eu disse, caso você não tenha um acompanhamento, eu acho muito melhor para você se basear do que não saber e acabar fazendo bosta. Bom, rapaziada, agora para falar um pouco mais sobre o bulking para vocês, porque agora que a gente tocou na taxa metabólica basal e a gente entendeu que a gente primeiro tem que entender o quanto a gente gasta estando em repouso, agora a gente tem que entender, bom, como fazer um bulking bom e eficiente. Para não cometerem o mesmo erro que eu,
Porque quando eu fui fazer o meu booking, eu fiquei um ano inteiro, exatamente um ano inteiro, já está aí o erro, um booking não pode ser feito por um. Correção rápida, pessoal, pode ser feito por um ano, só que tem que depender do seu objetivo como atleta, certo? Perdão o erro. Agora voltem pro vídeo. Beleza? Não fica colocando esse tipo de coisa se você só quiser treinar por saúde, porque isso vai desregular hormônios e isso vai causar muito estresse também, vai desregular o hormônio do cortisol. Então toma cuidado, beleza? Isso eu falo mais para quem realmente quer ser um atleta de alto rendimento e quer optar por esse caminho, porque tudo isso acarreta. E assim, voltando no que eu tava falando, nunca façam isso por muito tempo. Vocês têm que ir intercalando, beleza? Beleza, vamos lá. Vamos começar um booking. Eu cometia os grandes erros de comer tudo que eu via pela frente. Cara, esse é o maior erro que eu vejo das pessoas, inclusive, ensinando. Não é assim que funciona, pessoal. Porque, primeiro, quando você faz um booking e você aumenta drasticamente as calorias já na primeira semana, por exemplo, vamos supor que você come 2.000 calorias e na primeira semana você aumenta para 3.500. Você aumentou 1.500 calorias em uma semana, o seu corpo não vai saber agir com isso, porque é excesso de carboidrato e você vai levar muita glicose, certo? E tem uma coisa, um ponto específico, muito específico e importante quando você está fazendo um book que se chama resistência à insulina. A insulina é um hormônio que serve para quebrar essas células e levar de energia para o músculo e para as células funcionarem. E quando você tem uma resistência à insulina muito grande, por conta de você fazer um bulking errado e comer muito, o que vai acontecer? Esse hormônio não vai agir, ele não vai quebrar essa glicose e a glicose vai parar na sua corrente sanguínea e vai se transformar em gordura para armazenar energia. Então, vai desregular o hormônio se você fizer isso e vai dar muito problema. Qual é a solução? Vamos lá. Aumentar gradativamente as calorias. 200 a 300 calorias semanais é excelente, porque você não vai sobrecarregar teu corpo e você vai conseguir manter uma taxa muito interessante de calorias para que você possa se adaptar. Segundo, muito cardio, porque quando você faz bastante cardio, você quebra essa resistência à insulina e seu metabolismo continua acelerado e funcionando bem. E você não vai ter esse problema, beleza? Terceira coisa, mais importante, manter proteínas de alto valor biológico na sua dieta, como peixe, ovo, carne bovina de preferência e magra, e whey, esses tipos de suplementos, porque são muito importantes na sua dieta para que você mantenha uma proteína alta, o valor que você precisa comer. Se vocês quiserem que eu faça um vídeo explicando como medir o quanto de proteína, carboidrato e gordura você precisa diariamente, eu faço aqui também, só colocar aqui nos comentários. Mas comer o suficiente de proteínas com alto valor biológico e manter carboidratos não refinados, tá? Comer carboidratos complexos e de melhor absorção, como arroz, batata doce, aveia, que é fibra também, que é muito importante, principalmente na fase de bulking, e frutas, por conta do açúcar, a frutose, principalmente a banana, por causa do potássio. Então, assim, é muito interessante você entender que esses dois são os pilares, beleza? Eu cometi muitos erros no meu bulking por conta que eu comia de tudo, eu acabei ficando roliço, que é o óbvio que acontece quando uma pessoa faz essa dieta da forma errada. Bom, 2024 passou, estamos em 2025, e aqui eu já coloco uma indagação. Eu nunca fiz um cutting, tá? Eu comecei a fazer o cutting, eu tô em transição, na verdade, pro cutting agora, no meu campeonato em outubro, porque o cutting de verdade começa na pré-contest ali, acho que uns 2 meses antes do campeonato, começa realmente uma dieta mais pesada nesse aspecto. Bom, mas agora, eu nunca fiz um cutting, mas eu tentei fazer uma tentativa de cutting ali pra quebrar essa cagada que eu fiz no bulking, no suposto bulking que eu tentei fazer. Mas eu vou passar mesmo assim a dica de cutting pra vocês, beleza? Pra vocês que querem começar e não fazerem merda. Primeira coisa, pessoal, a gente segue a mesma linha de raciocínio do bulking. Você nunca baixa as calorias drasticamente, nem aumenta drasticamente. Primeiro, desregulação hormonal. Segundo,
metabolismo. Terceiro, preservação de massa magra. Quando você diminui, depois de um bulking, vamos supor, você fez o bulking certo, você parou ali em 4.000, 4.500 calorias, e você baixa em uma semana 2.000 calorias. Vai dar no mesmo, seu corpo não vai entender. E você pode ter novamente problemas como a desregulação do hormônio da insulina, o aumento drástico do hormônio do cortisol. O cortisol é um dos maiores vilões para quem quer construir massa muscular. Por conta do estresse, ele mexe e desregula o seu hormônio, desregula o seu sono. O sono é uma das principais pilares para você treinar. De 7 a 9 horas por dia você tem que dormir. Então, quando você baixa drasticamente, o seu corpo não vai entender e ele vai utilizar sua massa muscular, sua massa magra que você construiu no bulking como fonte de energia, e sua gordura vai ser preservada para que você não fique doente, dizendo dessa forma. Então, assim, esses pontos são muito importantes para que vocês não errem, tá? Porque errado em um desses dois principais pontos, dessas duas fases de dieta que vocês vão fazer, sabendo desse tipo de coisa, é aí que você entra e consegue entender um pouco melhor para não se ferrar no futuro, caso no futuro você queira ser um atleta de alta performance. Então, assim, saibam do que vocês estão fazendo, tá? Que eu tô dando dicas e conselhos para vocês não cometerem os mesmos erros que eu cometi no meu começo, porque é muito importante que vocês estejam de coração aberto para receberem dicas, conselhos e não agirem só por ignorância e impulso, sabe? Porque eu ouvia só o que eu falava e eu vi o quanto isso foi ruim e o quanto isso está me custando caro agora, porque apesar de estar agora com excelentes profissionais ao meu lado, estar fazendo tudo correto, ainda eu sei que sequelas do passado estão em mim ainda e eu tenho que corrigir isso, se não for nesse campeonato, nos próximos, beleza? E agora eu vou falar um pouco de como está sendo essa minha preparação, beleza? De uma forma um pouquinho mais rápida, resumida, porque meu principal ponto aqui era sobre como foi minha trajetória e como eu evoluí, o que eu faria de diferente para ajudar vocês aí que estão começando, beleza? E agora eu vou falar um pouquinho mais sobre essa minha nova fase, porque em janeiro eu me mudei pro Mato Grosso, eu morava no Paraná, para competir na Pantanal Conquest, o campeonato estadual do Mato Grosso, e fazer essa minha primeira preparação aí para o campeonato. E assim, eu vou colocar uma foto aí de alguns meses atrás, quando eu comecei essa preparação em fevereiro, e agora, porque foi uma mudança muito boa, assim, foi uma evolução muito boa. E cara, é impressionante como quando você tá com o acompanhamento certo, quando você não tá agindo só por impulso, só por ignorância, você realmente consegue uma evolução. Então é por isso que eu tô te dando dicas aqui, para que você possa evoluir e não fique nesse limbo aí de, o que eu faço? Aí você age errado e acaba ocasionando num futuro pior. Beleza, rapaziada? Então o que eu tenho a falar é que tá sendo muito bom, tá sendo uma nova experiência. Eu tô dando meu máximo nos treinos, eu pretendo trazer treinos aqui para vocês, eu já tô me preparando para isso, beleza? E assim, agora eu tô numa transição pro cutting. O cutting de verdade começa, como eu disse, uns meses antes. Agora eu tô há 4 meses no campeonato, em outubro. E tô com profissionais excelentes ao meu lado. E eu espero que tudo dê certo aí, porque eu vou trazendo atualizações aqui pra vocês, beleza? E é isso aí, rapaziada. Esse foi o vídeo. Eu espero muito que vocês tenham gostado, porque apesar de ser um vídeo simples, é um vídeo que eu acho que vai ajudar muita gente, porque se eu tivesse visto mais vídeos assim quando eu tava no meu começo, eu acho que eu provavelmente acertaria muito mais do que eu errei. Mas todo mundo tem um começo, todo mundo erra e a gente aprende com nossos erros para que a gente possa evoluir, beleza? Cara, e uma mensagem final aqui: acredite nos seus sonhos, rapaziada, porque eu sei que ainda é meu começo aqui, eu posso estar falando coisa que eu posso estar falando meio errado, posso não estar sabendo explicar muito, mas eu vou aprendendo com vocês e eu vou evoluindo, porque ainda é meu começo. Eu espero crescer muito, treinar com os melhores, conhecer os melhores. E é isso, rapaziada. Eu tô muito focado, quero ganhar esse campeonato. Outubro é palco, nós vamos chegar lá com tudo, beleza? E espero que dê tudo certo aí, rapaziada.
Eu espero muito também que você tenha gostado desse vídeo. Deixa aqui nos comentários se você quiser ver algum tipo específico de vídeo aqui que eu traga, um treino específico, alguma guia específica, porque aqui foi o resumo do resumo, o básico para vocês me conhecerem um pouquinho mais. Beleza, rapaziada? Tamo junto aí. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Eu espero muito que você tenha gostado. Deixa aqui nos comentários o que você gostaria de ver de diferente. E é isso aí, rapaziada. Até a próxima. Outubro é palco, foco pra sempre. E é isso aí. Tamo junto. Fala rapaziada, tudo bem? Silveira do Futuro aqui falando. E esse vídeo aqui ele foi gravado no início de junho, antes do anúncio sobre o campeonato ter sido adiado. Então, só informando que algumas incoerências, né, com o presente podem ter acontecido nesse vídeo, porque enquanto eu estou editando, eu fui percebendo essas coisas, mas só deixando avisado aqui para vocês mesmo, beleza? Esse vídeo era para ter sido lançado há umas semanas atrás, mas por conta de tudo isso, ele vai ser postado só agora. Mas espero de verdade que vocês tenham gostado do vídeo e todas as mensagens ali continuam da mesma forma, beleza? Abril de 2027 é palco. Tamo junto, rapaziada, e vamos com força para que ano que vem ninguém possa me parar. É isso aí, tamo junto.